Amém, amém, irmãos. Queridos, nós temos agora a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e as nossas crianças, então, terão agora o Vinde Meninos e Meninas no departamento infantil. São 3 classes, de 3 a 10 anos de idade. As crianças podem, então, se dirigindo agora ao departamento infantil, inclusive as crianças de nossos convidados, se quiserem também levar as crianças lá para conhecer, ver como é e deixá-las lá com os nossos professores, fiquem à vontade, é só seguir o fluxo agora. E os pais com crianças de 0 a 2 anos, nós temos aquele berçário ali atrás e também lá no departamento infantil à disposição dos pais, caso precisem de um espaço adequado para amamentação, troca de fraldas, para as crianças de 0 a 2 anos. Queridos, na noite de hoje nós temos como pregador nosso copastor, reverendo William Freitas. Ele está acompanhado da sua esposa Mary, né? Vou pedir a Mary para ficar em pé ali, para destacar a irmã, seja muito bem-vinda, e vários familiares. Eu queria pedir aos familiares todos que estão aqui, por favor, levantem mais uma vez. Já foram alguns lá para o departamento infantil, vi que estavam saindo, mas são muito bem-vindos, nós estamos muito felizes de receber a família toda aqui, nessa noite, tá? Que Deus possa abençoá-los. Muito obrigado. O reverendo William, ele é pastor na nossa congregação no Sol Nascente. Ele tem no seu sangue ali essa paixão mesmo pela evangelização. Começou ali como uma congregação da igreja da Ceilândia, segunda igreja da Ceilândia, e ele estava lá com a congregação e não ficou satisfeito, abriu uma congregação da congregação lá no Sol Nascente. A congregação no trecho 2, a outra congregação no trecho 3, e os irmãos conhecem o resto da história, o restante da história. Hoje, esse trabalho faz parte, da nossa igreja, estamos responsáveis ali por esse trabalho, e toda a parte de transferência dele para ser o pastor da nossa igreja já está na conclusão, agora só transitando aí a documentação, para que efetivamente ele seja considerado pastor da nossa igreja. O pastor William, ele vivia com a cabeça nas nuvens, literalmente, né? É coronel aviador, para os irmãos terem uma ideia. E ele reformou, né? já deu baixa no serviço militar, e hoje ele continua com a cabeça nas nuvens e o pé no chão, mas falando das coisas do céu, falando da palavra de Deus, e nós vamos ouvi-lo agora. Que Deus o abençoe. Obrigado, pastor, por estar conosco nessa noite. Queridos, boa noite. A graça e a paz esteja com todos. Uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nessa noite para compartilhar da palavra de Deus. A gente, como pastor, a gente faz isso sempre, toda semana, pelo menos, a gente tem pelo menos uma pregação. Mas nunca é um momento trivial quando nós estamos diante da palavra de Deus. Ela sempre nos traz transformação, nos confronta os nossos pecados, nos ensina, nos fortalece. E eu creio que nessa noite não será diferente. Convido os amados a abrir suas Bíblias. Nós vamos meditar no texto de Atos, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. Atos, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Dissarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo,
havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, em que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Até aqui a palavra do Senhor, queridos. Vamos orar? Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá nessa noite de sermos iluminados pela Tua palavra, alimentados pela Tua palavra, confrontados, ó Deus, pela operação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. A igreja que o Senhor reuniu aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra, nós te somos gratos, ó Deus, por isso. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa encontrar aqui nesta noite corações receptivos, ó Deus, aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto, ele fala de algumas coisas que se repetem até o dia de hoje, que nós temos visto, né, na nossa sociedade, nossa cultura. Ele fala da ignorância e desconhecimento do homem acerca do nome de Jesus Cristo e as consequências dessa ignorância e desconhecimento. Esse texto também fala da graça, da compaixão e da misericórdia do Senhor em resposta a esse desconhecimento, a essa ignorância. Matar a Cristo por ignorância. Estamos próximos de comemorar o Natal. E esse texto nos apresenta, nós vamos meditar aqui, 3 motivos para que nós comemoramos o Natal cristão. Aquele Natal que realmente reflete aquilo que nós cremos, e não aquilo que nos é imposto pela sociedade, pelo consumo. Antes, porém, de nós entrarmos na meditação desse texto, eu queria brevemente que nós pudéssemos contextualizar o que aconteceu até aqui. Nos versículos iniciais do capítulo 3, era um dia como outro qualquer, Pedro e João foram ao templo orar. Então encontraram um homem que era aleijado desde nascença, nunca tinha andado na sua vida. E ele vivia de pedir esmolas. Esse homem fez, quando viu Pedro e João, aquilo que ele sempre fazia, pediu dinheiro. Pedro e João, então, olharam para o homem retornou e Pedro falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Levante-se e ande, no nome de Jesus, o Nazareno. Nazareno era da cidade de Nazaré, que era uma cidade bastante rejeitada. É interessante quando ele ressalta esse aspecto. Um homem, então, ele levanta, joelhos se firmam, tornozelos se fortalecem, e ele entra no templo louvando ao Senhor. As pessoas que estavam em volta ficaram surpresas, olharam para Pedro e João, então, olha para aquela multidão e fala, por que vocês olham para a gente como se fosse pela nossa própria devoção? Foi o Deus, Jesus Cristo, que vocês mataram. Foi isso que ele fala aqui no versículo 15. Foi Ele, foi no nome dEle que nós fizemos. Mas nós sabemos que vocês fizeram por ignorância. Então, aqui começa a nossa reflexão nesse texto, onde ressalta a ignorância, o desconhecimento e a resposta bondosa do Senhor. Versículo 16, ele ressalta 2 vezes o nome de Jesus Cristo, pois foi pela fé no nome de Jesus que esse homem foi curado. E eu queria começar por aí, gente. Eu queria começar pelo nome de Jesus Cristo. Hoje fala-se muito do nome de Jesus Cristo, inclusive dentro da igreja evangélica. Mas pouco se conhece. Às vezes sabemos coisas sobre Jesus Cristo, mas conhecemos pouco Jesus Cristo. Eu queria começar por esse nome.
Esse texto ele fala de um nome que está acima de todos os nomes. É um nome perante o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Esse texto ele fala da pedra angular, da testemunha fiel e verdadeira, da rocha, do sumo sacerdote, do cabeça da igreja, do homem de dores, do eu sou. Esse é Jesus, o Cristo de Deus. Jesus é aquele que os homens não poderiam calar, não poderiam vencer. Tudo que poderiam fazer e fizeram era matá-lo. Por ignorância, trocar o autor da vida por um autor da morte, Barrabás. Mas Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, trouxe a eternidade até nós, e com Jesus a vida eterna se tornou realidade neste mundo onde reinava a morte. A eternidade veio até a nossa história e nos resgatou. Essa é a essência de Jesus Cristo. É disso que estamos falando quando falamos no nome de Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, a porta, a água viva, o pão da vida. O Deus conosco é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. É isso que significa, gente, quando a gente fala que nós vamos comemorar o Natal. Significa comemorarmos a vinda desse Jesus Cristo. Então é importante que a gente esteja atento a isso, porque a gente está muito envolto num contexto de consumismo que é terrível, gente. E muitas vezes, em ambientes cristãos, a gente entra nessa, né? E a gente fala de tudo, menos de Jesus Cristo. Eu fico triste quando eu participo de algumas reuniões e fala-se de presente, de comida, e de repente lembra-se, vamos falar de Jesus Cristo? Fala rapidinho aí, porque já está na hora de servir a ceia e tal. A gente não pode deixar que isso aconteça no nosso meio. É disso que nós estamos falando, quando nós falamos de Jesus Cristo. Mas esse texto, meus irmãos, não fala apenas de mais uma cura, em nome de Jesus. Esse texto também fala de redenção, que só é possível no nome de Jesus Cristo. Esse texto fala de uma das respostas de Deus para que a redenção fosse anunciada. Vamos ao versículo 17, quando então Pedro fala, irmão, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. A ignorância aqui deve ser entendida num estrito senso. Ignorar, quer dizer, desconhecimento. Não é aquela ignorância que a gente fala quando a pessoa é ignorante, né, desrespeitosa, ou ignora de forma intencional. Aqui, eles desconheciam quem era Jesus Cristo. Aqueles homens não sabiam quem eles tinham matado. O próprio Cristo. Na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A resposta à tamanha ignorância dos homens foi compaixão e misericórdia. Aquele que foi deixado numa cruz até a morte foi o mesmo que Deus ressuscitou. A morte não poderia com esse nome. A vida não pode ser vencida pela morte, o bem não pode ser vencido pelo mal, o pecado não pode vencer a graça e Deus não pode ser vencido pelo homem. O Rei dos Reis, o Filho unigênito, a Rosa de Saron, Rei dos judeus, a brilhante estrela da manhã, o profeta, o pastor e bispo das nossas almas, é a vitória que todos nós precisamos. Nunca é demais nós pensarmos e refletirmos na profundidade que há no nome de Jesus Cristo. A cura de um homem coxo de nascença, que pedia míseras esmolas e que recebeu a cura. Pés e tornozelos que se firmaram, são apenas algumas demonstrações do poder do autor da vida, que não poderia ter sido vencido pela morte. Vida eterna, cura, libertação, alegria, transformação para a eternidade, redenção, restauração, vitória sobre a morte. Isso é que todos nós precisamos. E, de alguma forma, meus irmãos, a história daquele homem que começou com desesperança, aflição, dor e sofrimento, e termina com cura, restauração, vida e salvação, de alguma forma, é a história de cada um de nós, quando nós nos chegamos a Cristo, quando Ele nos encontrou. Aquele homem recebeu algo infinitamente maior do que poderia imaginar. E tudo que ele pedia era uma esmola, e muitas vezes tudo que nós pensamos que precisamos do Senhor
é algo infinitamente menor do que Ele realmente está disposto a nos dar. A história daquele homem, de alguma forma, como eu falei, me repito aqui de forma intencional, de alguma forma é a história de todos nós, carentes, necessitados, quando encontramos a Jesus Cristo. Versículo 18, a palavra de Deus nos diz que Deus assim cumpriu que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo. Um desses profetas foi Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo, e Isaías 7,14, a palavra de Deus nos diz: por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho, o chamará de Emanuel. O Deus Emanuel, o bom pastor, caminho, a verdade e a vida, todo-poderoso, o Pai eterno, leão da tribo de Judá, veio até nós. E veio até nós por meio de Maria, uma mulher simples da comunidade, igual a todas as outras, com exceção, claro, de que ela foi escolhida para trazer o Salvador. É interessante a gente imaginar que Deus, Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, foi cuidado por seres humanos, tal como nós, bebê, criança. Claro que nós sabemos que Deus estava sempre cuidando de Jesus Cristo, mas materialmente eram homens, pessoas. Isaías 9,6, um texto bastante conhecido e bastante proclamado nessa época de Natal, a palavra de Deus diz que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, seu governo e sua paz jamais terão fim. A pergunta que a gente faz para o texto é: como é que esse Deus poderoso veio ao mundo? Como que o Deus Emanuel, Criador de todas as coisas, Pai da eternidade, Príncipe da paz, veio a esse mundo? Um grande general, poderoso, cercado por seus exércitos? Não é assim que a palavra nos ensina. Lucas traduz bem aquele momento da história, quando relata que, estando ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino. Envolveu em faixas de pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus Cristo. Esse, para quem não tinha lugar na hospedaria, se chamava Jesus, e Jesus tem um significado, e eu queria que você, se você pudesse sair com alguma coisa assim, do que nós falamos até agora, bem firmado no seu coração, eu queria que você gravasse isso. Mateus 1:21. A palavra de Deus nos diz que ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Queridos, quantas pessoas você já ouviu falar que nasceu com o objetivo de morrer? Porque a salvação custou isso, sua própria vida. E isso veio gravado no seu nome. Nós não podemos, meus irmãos, desvincular o nascimento de Jesus da sua missão de trazer salvação pelos nossos pecados. Natal é tempo de reflexão. Natal é tempo de nós olharmos para o nosso coração e vermos como nós temos vivenciado essa verdade. Eu costumo pregar na congregação e eu falo, eu repito, eu queria compartilhar com vocês, é que, gente, se Jesus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não vai estar em lugar nenhum. Ou é o primeiro lugar, ou é lugar nenhum. Então, esse texto ele fala do nome de Jesus, e vincula o nascimento com esse propósito de salvação, e eu queria trabalhar com os irmãos aqui que existem 3 dimensões da salvação, que nós vamos ver nesse texto. 3 dimensões da salvação do pecado: passado, presente e futuro. E esse é o tema da nossa mensagem. São os 3 motivos para nós comemorarmos o Natal. No versículo seguinte, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. O primeiro motivo para nós celebrarmos o Natal é porque nós fomos salvos da penalidade do pecado.
é um passado de justificação. A nossa vida deve ser uma contínua celebração, porque nós fomos salvos da penalidade do pecado, que é morte espiritual e morte eterna. Mas nós só podemos arrepender se nós cremos. Nós vemos hoje, infelizmente, no meio evangélico, essa separação que é totalmente artificial. A pessoa crê, mas não se arrepende. Não existe isso, gente. Marcos 1,15 deixa isso bem claro. Né? Crer e se arrepender são coisas que devem andar juntas. Não tem como nós separarmos. A verdadeira fé salvífica, ela é acompanhada de mudança real de vida. Um texto que nos ajuda a entender um pouco melhor essa verdade, Romanos 6,23, um texto bastante conhecido nosso. Queria lembrar com os amados aqui, que fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos no nosso coração um desejo que Deus tem permitido que a gente exerça, que é a evangelização. A gente tem ministrado curso de evangelização em diversas igrejas, e sempre que a gente tem a parte prática, a gente vai para a rua, né? E esse é um texto que a gente usa bastante. A gente chega para a pessoa e pergunta, né? Você trabalha com o quê? Eu trabalho, né? Sou marceneiro, sou diarista. No final da sua jornada de trabalho, qual é o direito que você tem? Qual é a recompensa que você tem por direito? Meu salário. Deixa eu te falar então uma coisa. Deus também dá uma recompensa para o pecado, que é a morte. E por aí a gente entra. A gente realmente não pensa no pecado como uma recompensa que Deus dá para a morte, mas isso que a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, eu sei que a maioria de nós aqui já conhecemos, né? Nenhuma novidade para vocês, que nós somos salvos. Mas eu tenho a firme convicção que nunca é demais nós meditarmos e pensarmos nessa verdade pela profundidade que ela significa. Precisamos encarnar o Evangelho. Precisamos viver aquilo que nós cremos. E o pecado, gente, é algo sério. Eu fico triste quando vejo alguns irmãos lidando com o pecado com gracejos, com piada, como se fosse algo de menor importância. Nós, como povo de Deus, precisamos entender cada vez mais a profundidade do pecado para que a gente possa entender do que nós somos libertos. 1 João 3,4 é um texto bastante interessante, porque ele nos ensina que o pecado é um crime. O que é um crime, senão a violação de uma lei? O pecado é a violação de uma lei. Aí, de novo, eu vou me reportar a experiência que nós temos, quando eu chego para a pessoa e falo, estamos evangelizando, quantos crimes alguém precisa cometer para ser condenado por um juiz? Um crime? Não precisa de dois. Isaías 59:12, a palavra diz que todos os pecados nossos estão acumulados diante de Deus e testemunham contra nós. Isso é sério. Todos os pecados. 59:2 deixa claro que esses pecados nos afastam do Senhor. Aí nós vamos para Colossenses 2,14, que é um texto que eu acho maravilhoso. Quando a palavra de Deus diz que esse registro, esse acúmulo de pecados, Jesus Cristo cancelou esse registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Em cima da cruz colocavam os crimes cometidos. Como Jesus não tinha nenhum crime, colocaram o motivo pelo qual ele foi condenado. Nada que ele tenha feito, mas quem ele era? Rei dos judeus. Mas essa palavra nos diz que ele encravou naquela cruz o nosso egoísmo, a nossa mentira, a nossa displicência com as coisas do Senhor e outros tantos pecados estavam ali na cruz. Quando Deus olha para o seu Filho, Jesus falou, Lama, Lama, Sabactani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, eu creio que Deus não viu o seu Filho, Deus viu os nossos pecados. E foram 3 horas de treva e escuridão que Jesus suportou a ira do Senhor. Queridos, e às vezes eu penso, eu reflito, eu converso com algumas pessoas, e eu vejo uma rejeição grande em se render ao Senhor. O que Deus quer de nós? Miqueias é um profeta que
Certa vez, perguntaram para ele, o povo, o que nós devemos, Miqueias 6, de 6 a 8, o que nós devemos fazer para agradar o Senhor? A moeda daquela época era carneiros, rios de azeite. E ele responde, o Senhor já declarou o que Ele requer de vocês. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Tudo o que Deus requer de nós, para que nós possamos ter uma vida que celebre o verdadeiro Natal, é uma vida em que nós reconhecemos daquilo que nós fomos libertos. E nós vamos então, queridos, para o nosso segundo motivo, pelo qual nós devemos comemorar o Natal. Versículo 20, a palavra de Deus diz, então, da presença do Senhor, virão tempos de refrigério ou renovação, depende da versão que os irmãos têm. E Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhe foi designado. O segundo motivo para nós celebrarmos Natal é porque nós fomos salvos do poder do pecado. É um presente que nós temos que ter de santificação. A nossa vida deve ser uma contínua celebração, porque nós somos salvos do poder do pecado. O texto aqui fala de renovação. A maior renovação possível acontece quando na vida daquele que reconhece a Jesus por quem Ele é. Um novo nascimento é necessário. Nós somos governados por um novo princípio de vida. Nos tornamos novas criaturas. São princípios eternos que nos governam. Renova a nossa forma de pensar. E depois, então, de termos renovado a nossa forma de pensar, nós podemos experimentar o quanto que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E esse é o caminho da santificação. É nós experimentarmos como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. De novo, o apóstolo Paulo também trata sobre esse tema, Filipenses 2,12, quando ele diz que de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está falando aqui de desenvolver a salvação é santificação. E eu queria trabalhar, queridos, aqui algumas implicações práticas para a nossa vida, se nós quisermos realmente celebrar um presente na nossa vida, o dia a dia de santificação. A nossa santificação deve ser evidência da nossa justificação. E aqui Paulo fala sobre a obediência, que nos conduz à santificação. Deuteronômio 8:1 relaciona obediência com vida. Obediência nos leva à santificação. Cada vez que nós dizemos não para nós mesmos, dizemos sim para Cristo, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. O Natal na vida do cristão não pode ser apenas um evento. É a nossa vida. O preço é simples de calcular. É tudo que nós somos. A santificação é disso que nós estamos tratando no presente, que é resultado de um passado que foi justificado. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 fala sobre isso. E quanto mais cuidadosos nós somos com a nossa santificação, mais nós evidenciamos o quanto que nós realmente conhecemos o Senhor. Tiago 1:22, a palavra nos alerta sobre o pior tipo de engano, que é o auto-engano. Aquele que conhece a palavra e não pratica a palavra, vive no auto-engano, um auto-engano perigoso. O resultado disso é a morte. Na nossa santificação, o que deve mudar é aquilo que está por baixo daquela superfície, do nosso comportamento. Muitas vezes nós temos nossos comportamentos bem controlados, num ambiente que nós estamos, mas o que precisa ser mudado é aquilo que nós realmente somos, quando estamos sozinhos, aquilo que realmente nos governa. No nosso processo de santificação, nós sempre estaremos tomando decisões, dizendo sim para Cristo e não para nós mesmos. A santificação envolve obediência, como o texto diz, mas também envolve temor a Deus. Uma implicação prática para a nossa vida, para nós seguirmos nesse caminho de santificação, é que nossa vida seja uma celebração contínua
de quem Cristo é nós aprendermos, queridos, a olharmos para as situações a partir da palavra de Deus. Temor a Deus, eu entendo que seja isso. Muitas vezes nós olhamos para a palavra a partir das circunstâncias, não pode ser assim. Vivemos algumas situações. Eu tenho para mim uma prática na minha vida pessoal, ministerial, como pai, como avô, como marido. Sempre que eu passo por alguma situação que não está de acordo com aquilo que eu imaginei que deveria ser, o que vem na minha mente é Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Isso nos ajuda muito. Antes de você dar o primeiro passo, você volta, pensa e reflete. E o bem está em Romanos 8, 29. Nos conformarmos à imagem de Cristo. Isso é santificação. Olharmos para a vida a partir dessa perspectiva. Para as experiências que nós temos, como é que eu posso cada vez mais me tornar semelhante a Cristo. E nesse processo, como fala em Colossenses 3,10, nós vamos aprendendo a conhecer o Senhor, vamos nos conformando à sua imagem. Esse é o processo de santificação e é o segundo motivo pelo qual nós devemos celebrar o Natal. Nós fomos salvos do poder do pecado. Aquele que não tem Cristo não consegue vencer o pecado, assim como nós conseguimos. Devemos celebrar essa vitória contra o poder do pecado que já nos foi dado. E partimos então, queridos, para o nosso terceiro e último motivo pelo qual nós devemos celebrar o Natal. Versículo 21, a palavra nos diz: pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. O terceiro motivo para nós celebrarmos o Natal é que nós seremos salvos da presença do pecado. Seremos salvos da presença do pecado, e aqui nós estamos falando de glorificação. Paulo trata sobre isso em Romanos 13:11, quando ele fala isso: fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, negligência, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Essa perspectiva real de que nós estamos nos santificando e, como evidência da nossa justificação, estamos caminhando para a nossa glorificação, é o que deve nos suportar. As nossas agruras, nossas dificuldades. Romanos 8,18, a palavra diz que aquilo que nós passamos é nada comparado com a glória do porvir. Então, essa esperança, Hebreus 6,19 é um texto bastante interessante, que eu tenho refletido bastante sobre ele. Fala que a esperança é a âncora da alma. Não sabemos quem escreveu Hebreus, mas quem escreveu conhecia alguma coisa de mar, eu imagino. Um navio em alto mar, né, à deriva, ao sabor dos ventos, das ondas, mas tem uma âncora que firma. Paulo também, em Atos 26, quando ele está diante do rei Agripa, preso, né, injustamente, tinha tudo para se desesperar, e o que ele fala é que ele está alegre, porque ele poderia testemunhar da ressurreição de Cristo, da esperança. Queridos, muitas vezes nós como cristãos, nós nos diferenciamos daqueles que não têm Cristo. Nossa ética, nossa moralidade, nosso comportamento, mas numa coisa muitas vezes a gente se iguala. Nós não temos, às vezes nós olhamos para a vida a partir daquilo que nós vemos. Perdemos a perspectiva de eternidade. Eu queria que nós pudéssemos refletir sobre isso. Se nós conseguirmos treinar o nosso coração, olharmos para a realidade a partir de uma perspectiva de eternidade, nós veremos que os nossos problemas que nos afligem, muitas vezes, eles são menores do que nós imaginamos. Aqui Paulo fala sobre despertarmos do sono. Aqui ele fala de negligência, né, gente? O tempo presente não pode ser de sono com as coisas do Senhor. Devemos remir o tempo, aproveitar o tempo, nos envolvermos com a obra do Senhor, que é para lá que nós estamos caminhando. Às vezes eu converso com alguns irmãos da comunidade, meio desanimados, né? Eu falo: meu irmão, você não tem prazer em ler a palavra, em vir no culto, né, ouvir o Senhor, você quer fazer o quê no céu? Aquelas coisas que nós vamos fazer, servir e adorar o Senhor. Então, meus irmãos, o que eu queria
que nós pudéssemos estar meditando dentro do tempo que me foi dado, são essas 3 verdades. Nós temos 3 motivos para que nós possamos comemorar o Natal mais diariamente com a nossa vida. O primeiro motivo é que nós somos libertos da penalidade do pecado. Isso deve reverberar a nossa vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa perspectiva, essa esperança de uma eternidade, onde nós seremos libertos da presença do pecado, deve nos guiar. Devemos ter um presente de santificação que evidencie o nosso passado de justificação. Celebremos aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a aurora do dia, o Amém, o âncora, o alfa e o ômega, a videira verdadeira, o Messias, o Mestre, o Santo Mediador, amado Cordeiro de Deus, o Verbo, a imagem do Deus invisível. É isso que significa o Natal. Celebremos aquele que é a ressurreição à vida, daqui até o último dia que Deus nos der nesse mundo. É um desafio constante que nós temos pela frente. E que Deus, querido, nos ajude nessa caminhada como igreja, juntos. Romanos 1,12, Paulo deixa claro que nós precisamos uns dos outros. A nossa fé, ela trabalha dentro de encorajamento mútuo. A gente vive dentro de uma sociedade muito individualista e muitas vezes a gente acha que minha santificação, eu e Deus. Não existe santificação entre você e Deus se não existir com o teu irmão. 1 João 4, 19 e 20. Né? Se a gente diz que ama a Deus a quem não vemos, e não amamos nossos irmãos a quem vemos, somos mentirosos. Olhamos para os nossos irmãos. Né? Temos que crescer nessa caminhada juntos, caminhando para a eternidade. Que Deus nos ajude nessa caminhada como igreja. Oremos. Deus de graça, Deus bendito, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Deus, possa nos fortalecer, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos que a Tua palavra nos ilumine, nos oriente, nos fortaleça, e que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo. Nós consigamos, ó Pai, treinar o nosso coração para que a nossa vida seja uma celebração contínua do nome de Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.